Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Num bairro movimentado de Chicago, a vida parecia seguir num ritmo que poucos se davam ao trabalho de observar. Carros passavam, sirenes tocavam e as pessoas cruzavam-se sem se olharem. Contudo, naquele dia, algo simples mudaria o destino de um homem cuja vida parecia ter tudo: Jackson Whitmore, um bilionário conhecido pelas suas empresas de tecnologia e aquisições imobiliárias, mas cujo coração era frequentemente considerado frio e calculista. Naquela noite, Jackson jantava em um restaurante de luxo, um lugar que raramente frequentava, preferindo negócios e aparências. Estava absorto em reuniões, aquisições e números, dinheiro e poder eram sua linguagem. Mas o que ele estava prestes a ver falaria uma linguagem que nenhuma riqueza poderia comprar. A algumas mesas de distância, um garçom chamado Marcus Johnson, um jovem negro de olhar gentil e mãos pacientes, alimentava com carinho um menino em uma cadeira de rodas. O menino, Samuel, tinha dificuldades de locomoção e não conseguia comer sozinho. Seus movimentos eram desajeitados, mas Marcus, com infinita paciência, guiava cada colherada até seus lábios. O sorriso puro e sincero da criança iluminava o ambiente. Jackson parou por um instante. Observou Marcus, a maneira gentil como falava com Samuel, como fazia piadas para fazê-lo rir, como se certificava de que cada refeição fosse um momento de alegria e não uma obrigação. O bilionário sentiu algo que não sentia há anos, uma mistura de admiração e vergonha. Por um momento, viu sua própria vida vazia desses pequenos gestos de humanidade. Esse simples ato, insignificante para muitos, tornou-se o catalisador para uma profunda reflexão em Jackson. Ele percebeu que, apesar de toda a sua riqueza e influência, jamais havia experimentado a pureza da compaixão. E naquele restaurante, sob a penumbra e o murmúrio dos outros clientes, uma decisão se formou em sua mente: ele iria mudar de vida. Mas não se tratava apenas de si mesmo, ele iria garantir que Marcus e Samuel jamais voltassem a sofrer dificuldades ou injustiças. Naquela noite, um bilionário observou um garçom alimentar uma criança com deficiência e pela primeira vez compreendeu que a verdadeira riqueza não se media em números. Ela se media na humanidade, na bondade, em atos simples porém poderosos. Na manhã seguinte, Jackson Whitmore não conseguia esquecer a cena que presenciara no dia anterior. O sorriso de Samuel, a paciência infinita de Marcus e o calor humano que jamais experimentara antes se repetiam incessantemente em sua mente. Pela primeira vez em anos, ele se pegou pensando: e se a verdadeira riqueza não viesse do dinheiro? Ele então tomou uma decisão incomum para si. Em vez de retornar aos seus escritórios luxuosos e reuniões, pediu à sua assistente que encontrasse o endereço do restaurante onde havia jantado. Queria entender de perto quem era aquele homem que tão naturalmente personificava aquilo que ele próprio já não sabia mais como fazer: bondade. Marcus Johnson trabalhava naquele pequeno restaurante familiar havia 6 anos. Sua vida não tinha sido fácil. Perdera a mãe ainda jovem e cuidara do irmão mais novo enquanto estudava à noite. Seu salário de garçom mal dava para pagar o aluguel e o tratamento médico do filho, Samuel, que fora diagnosticado com paralisia cerebral leve. Mas Marcus nunca encarou seu trabalho como uma obrigação. Para ele, alimentar Samuel, conversar com ele, incentivá-lo a rir apesar de suas limitações, era um ato de amor puro, quase instintivo. Quando Jackson entrou no restaurante, Marcus não o notou de imediato. Estava concentrado no atendimento, distribuindo os pratos com o mesmo cuidado que demonstrara a Samuel no dia anterior. Mas Jackson não conseguia desviar o olhar. Caminhou calmamente em sua direção, colocando a mão no ombro de Marcus. Marcus Johnson? Perguntou Jackson com uma voz firme, mas surpreendentemente gentil. Marcus deu um pulo, assustado com a presença imponente daquele homem de terno. Sim, sou eu, respondeu ele cautelosamente. Posso ajudar? Jackson sentou-se à mesa, mas não como um cliente comum. Ele encarou Marcus atentamente, não com arrogância, mas com genuína curiosidade. Ontem à noite, vi algo que jamais esquecerei, disse Jackson. Você alimentou aquele menino com tanta paciência, tanto amor. Quero que saiba que o que você faz realmente importa. Marcus, surpreso e um pouco desconfortável, baixou os olhos. Ele não estava acostumado com esse tipo de elogio, muito menos vindo de um bilionário. Obrigado, senhor. Samuel merece o melhor, respondeu ele simplesmente. Jackson sorriu, mas seu sorriso era diferente dos que ele via em selfies ou em eventos sociais. Era um sorriso cheio de emoção e intenção. Quero lhe oferecer uma oportunidade, disse ele suavemente.
Uma chance de nunca mais se preocupar com dinheiro ou com o futuro do seu filho. Quero que você trabalhe comigo, Marcos. Não como garçom, mas para fazer uma diferença real na vida das pessoas. Marcos permaneceu paralisado, incapaz de falar. Seus olhos brilhavam de emoção e pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu que sua vida estava prestes a mudar, para sempre. Jackson se levantou, confiante, deixando para trás não apenas uma promessa, mas o início de uma nova vida para Marcos e Samuel. As semanas que se seguiram mudaram radicalmente o cotidiano de Marcos e Samuel. Jackson Whitmore havia cumprido sua promessa. Ele contratara Marcos para sua fundação filantrópica, um projeto voltado para a melhoria da vida de crianças com deficiência e famílias carentes. Marcos não era mais apenas um garçom. Ele se tornará o coordenador de um programa que impactava centenas de vidas. A primeira missão de Marcos foi visitar um centro para crianças com deficiência em Detroit. Jackson insistiu que ele o acompanhasse. Marcos estava nervoso. Ele nunca tinha estado no mundo dos bilionários, muito menos em um ambiente onde cada movimento parecia calculado e cada palavra tinha um peso enorme. Mas Samuel, confortavelmente sentado em sua cadeira de rodas, olhou para ele com um sorriso inocente, como se dissesse: "Você consegue." Ao chegarem, Marcos ficou impressionado com o contraste. As crianças brincavam em salas espaçosas e iluminadas, cercadas por equipamentos de última geração que a maioria das famílias nem sequer conseguia imaginar. Mas apesar do luxo e das comodidades, algumas crianças pareciam solitárias, intimidadas ou simplesmente carentes da atenção humana pela qual Marcos era conhecido. "Foi por isso que te chamei", disse Jackson, observando Marcos. "O que você tem com Samuel? Essa paciência, esse carinho. É disso que essas crianças merecem." Marcos sentiu uma mistura de orgulho e responsabilidade. Ele compreendeu que sua simples atenção poderia fazer a diferença. Passou o dia interagindo com as crianças, alimentando-as, incentivando-as, fazendo-as rir. Cada sorriso que recebia parecia confirmar o que Jackson havia observado: a humanidade e a bondade eram forças poderosas, capazes de transformar vidas. Mas a vida de Marcos não permaneceu fácil. Os olhares dos outros funcionários, alguns céticos, outros invejosos de sua ascensão meteórica, eram opressivos. Alguns sussurravam que Marcos era apenas um garçom sortudo, que não merecia sua posição entre os executivos da fundação. Marcos às vezes sentia o peso desses julgamentos, mas sempre que olhava para Samuel, recuperava as forças. Certa noite, após um longo dia, Jackson a levou para seu escritório. "Marcos", disse ele calmamente, "eu não quero apenas que você ajude essas crianças, quero que você saiba que sua vida, e a de Samuel, agora tem uma proteção que poucos podem imaginar. Sua coragem e sua humanidade me mostraram o que realmente importa." Marcos sentiu uma onda de emoção o invadir. Ele sempre sonhara com segurança e dignidade para seu filho, mas jamais imaginara uma mudança como essa. "Obrigado, Sr. Whitmore", murmurou ele. Eu farei tudo o que puder para não o desapontar." Jackson sorriu, mas no fundo, ele sabia que essa transformação era apenas o começo. Porque neste mundo onde riqueza e poder muitas vezes se entrelaçam com inveja e corrupção, nem mesmo um bilionário consegue controlar tudo. E logo, obstáculos inesperados surgiriam para testar sua coragem e determinação. Marcos estava se adaptando à sua nova vida, mas logo descobriria que nem mesmo a mais sincera bondade poderia protegê-lo completamente das realidades do mundo. Os primeiros meses na fundação foram uma mistura de maravilhas e desafios, mas uma série de problemas inesperados começou a surgir. Tudo começou quando um dos antigos executivos de Jackson, um homem ambicioso chamado Leonard Hargrove, soube da promoção de Marcos. Leonard, branco e acostumado a ver riqueza e poder como um privilégio reservado àqueles que considerava dignos, não suportava a ideia de um garçom negro ocupar uma posição de influência ao lado do bilionário. Durante uma reunião estratégica, Leonard tentou desacreditar Marcos na frente de todos os membros da fundação. "Jackson", disse ele com um sorriso frio, "acho que Marcos não é adequado para gerir este programa. Ele não tem experiência em filantropia nem em administração. Receio que as suas decisões sejam impulsivas e possam pôr em risco os nossos projetos." Jackson, calmo mas firme, olhou fixamente para ele. "Leonard, Marcos tem mais experiência humana do que você jamais terá. O trabalho dele não é medido por um currículo, mas pelo impacto que ele causa nas crianças e famílias que atende. Eu confio nele." Os murmúrios na sala confirmaram o que Jackson já sabia. Muitos duvidavam de Marcos simplesmente por causa de seu passado e da cor de sua pele. Mas essa dúvida apenas fortaleceu a determinação de Marcos.
Enquanto isso, Samuel continuava a demonstrar sua resiliência e coragem, apesar de seus desafios físicos. Todos os dias, Marcos se lembrava do porquê de estar fazendo tudo aquilo, por seu filho, por todas as crianças que nunca receberam a atenção que mereciam. Mas os problemas não se limitaram às rivalidades internas. Certa noite, ao saírem do escritório, Marcos e Jackson receberam um telefonema perturbador. Ameaças anônimas haviam sido enviadas à fundação, insinuando que certas doações seriam suspensas caso Marcos permanecesse no cargo. A intimidação era clara: queriam se livrar de um homem como Marcos. Jackson sentiu sua raiva aumentar, mas também uma estranha admiração por Marcos. Marcos, disse ele, nunca deixe que essas pessoas definam você. Sua coragem é o que faz as coisas acontecerem. E eu farei tudo para proteger você e Samuel. Apesar do nervosismo, Marcos compreendeu algo essencial naquela noite. A riqueza e a proteção de Jackson não seriam suficientes para resolver todos os problemas. Às vezes, coragem, perseverança e determinação inabalável seriam necessárias. A noite caiu sobre Chicago, e enquanto as luzes da cidade brilhavam, Marcos observava Samuel dormir em paz, seu rostinho sereno iluminado pela lua. Ele fez uma promessa silenciosa: não importa o que aconteça, nada nem ninguém o impedirá de proteger meu filho e de continuar mudando vidas. Mas nas sombras, Leonard Argrove e outros inimigos invisíveis tramavam seu próximo movimento. Os dias que se aproximavam testariam Marcos e Jackson como nunca antes, e revelariam que a verdadeira coragem não reside no dinheiro, mas na força do coração. Os dias seguintes foram tensos. Marcos sentia a pressão sobre seus ombros. Entre os sussurros de funcionários céticos, ameaças anônimas e ataques sutis de Leonard Argrove, cada passo parecia uma batalha. Mas a cada sorriso de Samuel, a cada gargalhada de uma criança que ele ajudava, ele encontrava forças para continuar. Certa manhã, um evento inesperado abalou os alicerces da instituição. Foi anunciada uma auditoria surpresa de suas finanças e doações, conduzida por auditores externos e representantes dos doadores. Leonard esperava que essa auditoria revelasse alguma falha no trabalho de Marcos e servisse para desacreditá-lo. Durante a auditoria, Marcos manteve a calma, respondendo a todas as perguntas com transparência. Ele mostrou os projetos concluídos, as crianças ajudadas e as famílias apoiadas. Cada documento, cada depoimento demonstrou que este não foi um esforço aleatório, mas uma missão realizada com dedicação e competência. Jackson observava a cena em silêncio, mas seu coração se enchia de orgulho. Ele sabia que Marcos personificava o que nem dinheiro nem poder podiam comprar: humanidade, paciência e amor genuíno pelos outros. Após horas de tensão, o ouvinte principal se pronunciou: Sr. Johnson, seus resultados são excepcionais. O senhor provou que a verdadeira liderança não vem de posição hierárquica ou riqueza, mas sim de comprometimento e integridade. Leonard, humilhado, tentou se defender, mas a verdade brilhou como uma luz ofuscante. Marcos havia vencido, não por sorte, mas pela força do seu coração. Naquela noite, Jackson convidou Marcos e Samuel para seu escritório, um momento que ele reservava para grandes revelações. Marcos, disse ele emocionado, você não só salvou a reputação da fundação, como também me mostrou o verdadeiro significado de doar. Você e Samuel mudaram a minha vida para sempre. Marcos, com os olhos brilhando de lágrimas, respondeu: Jackson, foi graças a você que tive essa oportunidade. Mas é o Samuel quem me inspira todos os dias. Eu jamais teria conseguido sem ele. Jackson sorriu e adotou um tom mais leve. Então vamos considerar que ambos aprendemos uma lição. A verdadeira riqueza se mede em sorrisos, em vidas transformadas e em coragem. E você, Marcos, você agora é uma parte essencial de tudo isso. Algumas semanas depois, a fundação prosperava mais do que nunca. Marcos e Samuel tinham um futuro seguro, repleto de oportunidades e amor. Leonard, por outro lado, havia sido ostracizado, e seu ciúme e mesquinhez foram expostos a todos. E num pequeno, simples, mas simbólico momento, Marcos observou Samuel jantar com o mesmo cuidado de um ano atrás, e soube que tudo que haviam passado juntos valerá a pena. Cada desafio, cada obstáculo. A vida pode ser difícil, injusta e cheia de sombras, mas o amor, a bondade e a determinação podem transformar essas sombras em luz. Naquele dia, na cidade de Chicago, um bilionário mudou sua visão de mundo, um garçom encontrou sua dignidade e poder. E um garotinho com deficiência sorriu como se já soubesse que nada nem ninguém jamais poderia impedi-lo de ser feliz.